Ok. Acho que vai ser engraçada a live de hoje. Olá, Catoira. Quem faz o rio, Luísa Catoira Serfona, é a sua paixão. Ok, vamos fixar aqui. Ok, muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos aí à nossa live de hoje. Tô animada, acho que vai ser engraçada essa live. Ontem quero agradecer o pessoal que veio aí ontem na nossa live. A gente teve aqui a doutora Isabela Rangel, do Pro Criança Cardíaca, contou aí várias histórias, como é que começou o projeto. É um projeto lindo que ajuda as crianças cardíacas, no caso, Pro Criança Cardíaca, também ajuda adolescentes. Então, até comentei que meu pai passou por isso também, então fico feliz aí que indiretamente ajudou a situação do meu pai. E hoje a gente fecha aí a semana 7, a gente vai entrar na semana 8 e já tem vários entrevistados aí para a próxima semana. Ó, a gente vai falar sobre fotografia, vai ter bodyboard, filmagem, vai ter uma atriz. Jongo, você sabe o que é jongo? Ó, você vai se apaixonar, porque vai ser quando no Dia dos Namorados. Então, ó, jongo aí na área também. Vai ter, acho que até um nerd aí. Vamos ver o que vai rolar aí, o que ele vai contar pra gente. E hoje, então, vamos ter aí a Luísa Catoira. Vamos ver se eu falei certinho. A Fono, ó. Tentei aqui, ó, fala. Eu falo. Vamos lá chamá-la pra entrar aqui na nossa live. Conectando aí. Oi, linda! Oi, Como é que você tá? Tudo bem? tudo e com você? Graças a Deus, tudo em ordem. Bom te ver. Tá tão bonita, Renata. Toda colorida aí. Assim, a gente muda um pouquinho, né? Assim, diante de live e a Linda demais. a maquiagem Mulher, ajuda um pouquinho, né? você me mandou tanta pergunta que eu tô aqui assim falando, gente, eu preciso de 3 horas. Isso você tem que falar antes da live, não pode falar na live. Olha, eu tô terrível com live, eu conto tudo. Ó, você Linda. já fez 70 lives aí, cara. Eu tô com Mais, amor. 50. Mais Mais, eu não, acho. né? Agora estão quase no. Acho que 80. Já foram Ai, 80 lives. eu não tenho nem como te alcançar, impossível. Eu tô com 50. Maravilhosa, maravilhosa. Muito legal o teu trabalho. Já virou aí profissional das lives. Eu tenho que pegar aí dicas aí com você também. Bora. Bom, quero te agradecer aí primeiro, participar aqui da nossa live. Imagina, linda, eu que te E agradeço. eu gosto, né? Eu digo que eu gosto de colocar na live alguma coisa relacionada ao tema, né? Então eu brinquei Sim. aí com a bailarina, virei uma bailarina, da tatuagem, botei a tatuagem, quase matei a minha tia do coração. Eu E achei que você era toda tatuada, a foto. Eu falei, gente, que lindo isso. Não, foi muito engraçado. Eu fui dormindo, eu tava tatuada e acordei tatuada. Então, você teve umas histórias que o pessoal achou que era verdade. E que fosse verdade. Meu amigo até botou hashtag fake news. Eu falei, é fake news mesmo. Bom, aí aqui, ó, eu tentei colocar aí, ó, falando e tal. Lindo. Vamos ver se vai durar, né? Porque eu acho que vai cair. Isso aqui foi meio temporário. Não tem E importância. se cair, ok, é pra eu calar a boca, pra parar de falar. E deixar só você falando aí. E outra coisa, né? Eu falei, gente, que blusa que eu vou botar, cara? Blusa, não tem nenhuma blusa a ver assim, né? Aí quando eu vi essa blusa aqui, eu falei, gente, essa blusa nem dá pra mostrar, porque é tão pequenininha esse espaço que a gente tem, mas essa É. blusa, ela parece. Ela parece essa foto aqui, ó. Eu sei que a minha imaginação já tá meio indo além aqui nesse Não, coronavírus, né? eu acho o máximo esse negócio, que você realmente produz tudo. Aí, ó. Putz, grila. Achei sensacional esse negócio. Não é, Marquinhos? Olha, tem duas pessoas que eu preciso mandar um beijo aqui, Rê. Marcos Brandão Oficial, ele é diretor do Teatro Musical Sesgran Rio, lá do teatro do Sesgran Rio mesmo, e eu trabalho com ele lá há 4 anos, eu sou fonoaudióloga da oficina de Teatro Musical do Sesgran Rio. Beijo, Marquinhos. E minha mãe tá aqui também. Beijo, Ah, mamãe. a sua mãe e a Cris também me A indicaram para Cris já falar entrou? contigo. Linda. Acho que sim, acho que foi uma das primeiras aí. Beijo, Então, Cris. não vou deixar essa foto por enquanto, mas só para mostrar onde foi a minha inspiração dessa blusa aqui, ó. Maravilhosa. Maravilhosa. Me sinto homenageada. Total, as duas aqui, ó. E aí a de cima nem aparece para eu falar menos. E aqui também, ó, se quiser que eu fale mais, eu fiz mais um, mas não coube, ó. Linda.
Bom, então me conta aí sobre a sua vida. Você, quando era pequena, já falava pelos cotovelos? Já, você sabe que isso é muito engraçado. Minha mãe e meu pai são jornalistas, né? E o meu irmão nasceu depois de mim, se ferrou, porque no final das contas não tinha espaço. Meu pai fala muito, minha mãe fala muito, eu também. Uma vez perguntaram para ele, Pedro, por que você não fala? Ele falou, porque não me deixam. Eu sou muda, Então, eu sou muda. o Pedro realmente, coitado, ele não teve espaço. Mas eu, na verdade, nasci em Salvador, meus pais moravam em Salvador. E quase ninguém sabe disso, porque eu fui para São Paulo muito pequenininha. Eu tinha 1 ano quando fui para São Paulo e com 4 anos a gente veio para o Rio. Vivi aqui até os 21, quando eu me formei na faculdade de fonoaudiologia, eu fiz Veiga de Almeida, e fui para São Paulo, me casei e fui para São Paulo, e vivi 17 anos lá. Então, em 2010, eu voltei para o Rio, né? Me separei, enfim, voltei para o Rio de Janeiro com 2 crianças, e aí tive que me reinventar, Rê. E porque lá em São Paulo eu fiz uma série de cursos, fiz 2 pós-graduações, eu fiz, inclusive, curso técnico de acupuntura. Então eu fiz motricidade oral, fiz bebê de alto risco, fiz o que você possa imaginar de cursos extras também eu fiz. Mas E já nessa aí, área. na área de fonoaudiologia, né, lá em São Paulo. E aí, sou baiana, Marquinhos, tá vendo? Meu pai entrou também, beijo. Contando segredos aí, ó. Tô. Ninguém sabe, porque na verdade eu não conheço Salvador, eu só nasci lá, né? E aí eu vim para o Rio de Janeiro muito pequenininha, fui embora para São Paulo de novo, vivi lá. Quando eu vim para cá de novo, eu tive que me reinventar. E aí, é aquela história, o que se faz na vida? Meu pai e minha mãe tinham comprado um consultório, aquela coisa de repente entrou uma grana, vamos investir. E quando eu vim pra cá, eles falaram, ó, o consultório tá aí, vai. Eu enchi o peito e falei, bora, vamos começar. E eu tive que realmente recomeçar absolutamente tudo, porque eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu estava fora do mercado desde que eu tinha me formado. Então, eu fui de novo para a faculdade para fazer uma pós-graduação, dessa vez em audiologia, porque eu gostava na época da faculdade, né, de áudio e tal. Fiz áudio para entender como é que estava o Rio de Janeiro. E aí, nesse meio tempo, eu, como acupunturista, comecei a receber algumas pessoas, tô com dor aqui, dói ali, não sei o quê, e eu comecei a fazer acupuntura. Meu amor, Deus me mandou um rapaz chamado Alexandre. Alexandre foi para o meu consultório fazer acupuntura comigo e ele me apresentou uma Mabel César. Mabel estava com um problema qualquer, comecei a atendê-la e, por azar dela e minha sorte, ela teve uma super rouquidão. Ela estava no último final de semana de peça e ela é a maior dubladora que você possa imaginar, aquela pessoa assim que você fala, uau. Ela faz, é a voz da Globo, é a voz da Minnie, da Luluzinha, enfim. Eu nem sabia que era isso tudo, né? E aí, de repente, ela manda uma mensagem pra mim assim, Lu, eu tô sem voz, amanhã eu tenho o último dia de peça, eu não posso falhar, então eu tô sem fono, você me ajuda? Não era qualquer voz, Renata, era Mabel César, entendeu? A responsabilidade era gigante. Eu falei, bom, vamos, né? E aí eu fui eu pedi para ela fazer uma série de coisas, né? E fui pro teatro. Claro que eu fiquei em apneia a 1h30 de peça, porque eu não consegui prestar atenção. Eu só queria ver se ela falava, enfim. E ela falou lindamente. Cara, saiu a voz. Foi incrível o trabalho que a gente fez juntas, porque ela é muito disciplinada. Isso eu preciso falar. Não é mérito da fonoaudióloga só. É um casamento que precisa acontecer, sabe? E Com aí, certeza. Eles até comentam, né, no meu curso de locutora, apresentadora, que não adianta. Eu ofereço 40%, os outros 60% é você, não adianta, é sabe? Porque se claro. você não fizer, não vai ter resultado. Exatamente. E aí, a partir daí, foi muito engraçado, que ainda na coxia, na saída, ela falou, você tá ferrada, eu vou te jogar todo mundo da dublagem. Aí eu respirei fundo e falei, manda, tá bom. Amor, dia seguinte já tinha gente no consultório, sabe, batendo na porta lá, falando, olha, eu sou aluno da Mabel, eu preciso de ajuda, porque ela falava, tem alguma coisa errada na sua voz, tem alguma coisa errada na sua dicção. Vai procurar, Ela vai começou, procurar. vai lá na Luísa, ela resolve. E aí, eu acabei desenvolvendo uma técnica para trabalhar com dublador, que na verdade é apoio respiratório, então tem que ter esse trabalho respiratório muito bem feito, uma resistência maior de laringe e uma boa articulação, projeção de voz, enfim. E não adianta eu simplesmente te mandar um monte de trava-línguas se você não tem a estrutura muscular organizada para fazer essas estruturas, né, acontecerem. Então, Flor, foi incrível, porque eu comecei a dar aula junto com ela. Ah, eu tenho. É lindo esse Trava-língua. livro. Eu ganhei de um paciente querido. E depois eu vou te mandar um livro que eu tenho online, que é sensacional, Rê. É bárbaro. Aí, foi muito legal porque eu comecei a trabalhar com dublador e aí na tentativa, né, aquela coisa de erra, acerta, eu desenvolvi uma técnica que é muito rápido porque ator não tem grana, ator não tem tempo
né? E no final das contas eles têm que estar bons no dia seguinte, assim, não adianta eu falar pra você assim, você chega e liga pra mim e fala assim, olha Luísa, eu tô rouca, aí eu vou falar pra você, tudo bem, fica 15 dias em casa, né? Não Repouso posso. vocal não existe, não dá, né? E aí foi incrível o trabalho que a gente fez junto, Mabel sempre me deixando ir nas aulas dela, eu comecei a acompanhar, entendi qual era a dinâmica da dublagem, e aí eu fui jogada para a Unirio através até do Marcos Brandão, ele foi meu primeiro paciente de teatro musical, que era dublador. E aí eu comecei a trabalhar com teatro musical na Unirio, fiz, na verdade, fiz 8 pacientes na primeira peça, que era o Jovem Frankenstein. Depois eu trabalhei como fonoaudióloga responsável do Mambembe, também na Unirio, sob direção do Rubinho. E aí o Marquinho, no final das contas, falou assim, Lu, agora eu quero você no Sesgran Rio comigo. E aí eu fui pro Sesgran Rio e tô dando aula de teatro musical na área de voz, né? Então tá assim, tá incrível, realmente é um trabalho que acabou vindo por causa disso, e no final das contas, Rê, um belo dia me chega no consultório uma moça, linda, com uma voz maravilhosa, Mabel me mandou, e ela, não, eu sou cantora lírica, tal, beleza. Aí ela falou, olha Lu, você tem horário pro meu marido amanhã? Pro Bruno? Eu falei, tenho. Marquei lá, hora que tocou a campainha, não era qualquer Bruno, era Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão. Eu fiquei alguns segundos olhando assim com aquela cara de caraca, agora eu tenho que ser boa pra caramba. O cara tem 35 anos de palco. E aí foi incrível e eu comecei a trabalhar com esse mundo na verdade, de palco, né? De quinta, sexta, sábado e domingo ter 300 shows e viagem e falta de sono. E não pode comer, não pode dormir. Tudo aquilo que eu ensino com relação à voz, ele, coitado, não consegue fazer muitas vezes. E mesmo assim tá com uma voz incrível. E graças a Deus está tudo andando de vento em popa, né? Estou trabalhando nesse momento online. Estou dando aula numa oficina de teatro musical em parceria, que é a parceria do Seften com a Aventura, que é aquela galera que é do Shopping Riachuelo, enfim, do Shopping não, do Teatro Riachuelo. E no final das contas eu agora também estou trabalhando nos estúdios de dublagem online, eu também dou aula em algumas turmas. Então tá uma delícia, não posso falar nada, continuo enlouquecida aqui em casa. E quanto tempo, então, foi essa primeira história que você comentou? Que aí você entrou de vez nessa parte da fono. Tem o quê? Quantos anos? Olha, mais ou menos há 9 anos, a Mabel entrou no meu consultório. E aí a coisa só andou, né? Hoje eu só atendo artistas, na verdade, em geral, e cantores, né? Então, eu tenho, nesse momento, dubladores mirins, porque as crianças que frequentam meu consultório são artistas também. Eles são anões, é uma galera esquisita, porque eles fazem tudo que a gente manda. Eles são perfeitos, disciplinadíssimos, é completamente diferente de criança normal, né? Eu falo que eles são esquisitos. Mas então eu tenho umas crianças que são dubladoras, eu tenho umas crianças que tentam The Voice Kids, inclusive tem um que vai falar comigo essa semana, que é João Pedro. Eu tenho cantores, né? Então assim, tô dentro do consultório, tô em show, eu tô o tempo todo dando curso, enfim. De 9 anos pra cá que eu tô trabalhando nessa área, assim, imersa, né? Mas me tira uma dúvida, por exemplo, eu fiz fono um tempo, comecei ano passado, até por conta do curso de locutora e apresentadora, e eu ia até o consultório. Não sei se é consultório Sim. mesmo, mas eu ia até o local. E a gente fazia os exercícios. Você está falando que você acompanha eles, porque tem atividade então que você precisa fazer junto com eles no dia do evento. Na verdade são duas coisas. Por exemplo, até eu tinha te mandado umas fotos que tem. Dentro do consultório, eu tenho o Bruno, por exemplo. Ele me permite falar, ele vai todas as semanas, durante a pandemia eu não tenho ido, durante todas as semanas ele vai pelo menos uma vez por semana, ele vai ao consultório, pode, ele vai ao consultório para fazer um trabalho, eu tenho ultrassom, eletro e o laser, né, que são estímulos que na verdade não dependem dele, são estímulos externos. Então todo um monte de aparelhos que nos ajudam a recuperar uma laringe que está cansada, né? Então a gente trabalha com as fibras musculares. Então é fibra de músculos da laringe que de resistência, de força, né? De força com resistência, enfim, a gente tem que adaptar, tem que ver o que aquela pessoa precisa. Então ela vai toda semana no consultório e nos finais de semana que ela tem show, se eu posso. Então assim, Rio de Janeiro e São Paulo eu acompanho, mais do que isso eu não consigo, né? É uma vida realmente muito difícil. E aí o que eu faço? Eu levo o eletro, eu levo o laser, inclusive esse aí é o laser,
Inclusive, numa das fotos que eu te mandei, ele está dentro de uma van. A gente estava indo para o programa Encontro da Fátima Bernardes. Ele ia começar a cantar às 9 da manhã, isso era umas 6 e pouco. Ele não ia ter tempo de aquecer a voz, então eu vou junto com ele, já fazendo tudo que eu tenho aí, dentro da van com ele. Eu adorei esses corações. Esses corações acho que eu me inspirei ontem, porque o Pro Criança, o logo é um coração. Acho que eu me inspirei no coraçãozinho ali. Adorei. Então, na verdade, facilita a vida deles, entendeu? Eu, na verdade, ajudo eles a aquecer a voz ainda antes de começar. Você imagina você acordar 6 e pouco da manhã para começar a cantar às 9, não dá nem tempo de ficar aquecendo muito tempo, né? A voz, enfim. E esses aparelhos me ajudam. Então, eu acabei desenvolvendo também um tubo com calibre um pouco maior, que dá uma maior resistência à voz. Enfim, é um trabalho bem dirigido. Então, olha, essa aí também é uma paciente querida. Isso foi antes do show dela. Ela estava fazendo eletro. E, ao mesmo tempo, esse tubo grosso com a minha garrafinha, que eles levam para cima e para baixo para fazer esse trabalho de aquecimento. É muito legal. É um trabalho... faz em R. É um trabalho de resistência. Você segura aqui, vocal. Vou te mostrar. Eu tenho aqui. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Uhum. E ele é bem grosso. Ele é bem grossão. E aí, a gente está fazendo o estudo desse tubo agora, que eu uso há 8 anos. E aí, eu tenho feito a gente ia fazer agora esse estudo na UFRJ, mas com a pandemia a gente vai ter que adiar tudo, porque realmente é um trabalho que é impressionante, assim, o trabalho de resistência. Oi, Fê, Gabi, essa mulher tem a voz mais linda que eu conheço. Teatro musical. Maravilhosa. Enfim, então, na verdade, é um trabalho que é feito tanto dentro de consultório quanto em coxia, né? Se for necessário, eu vou para coxia sim, enfim. É uma delícia esse negócio de trabalhar. Você não tem noção. Trabalhar com ator, com cantor é a coisa mais gostosa do mundo. Depois eu quero voltar aqui nesses detalhes. Você até comentou aqui, então, só relembrando, isso aqui é o laser, você vai passando antes e depois também do... Sim, olha, só para você ter uma noção, teve uma vez que o cantor entrou, eu fiz todo o aquecimento dele. Ele entrou, teve um problema de som, ele mesmo assim cantou e usou demais a voz e saiu rouco. Ele já saiu do show assim, Lu, cadê você? Ele foi nadando assim no meio das pessoas. Ele tinha que cantar de novo, né? Ele tinha uma participação no próximo show. Ele falou, pelo amor de Deus. Aí eu usei o laser. O laser, na verdade, ele vai oxigenar a mitocôndria. Ele vai lá na mitocôndria e ele faz uma recuperação dessas fibras usadas com muito mais facilidade, né? Então é muito legal, porque você vê na prática a coisa acontecer. Então, o laser, o elétrico que você vai ver em 2 coisas, tem até uma faixinha assim. Deve ser essa aqui. Esse aí, por exemplo, ela é uma sambista e a gente estava num show dela ali que era na Glória. Era no meio, assim, não tem retorno, a Mariana ficou enlouquecida, enfim. E aí é um barato, porque facilita. O que eles me falam é que facilita a voz, sabe? A saída da voz. É uma delícia, assim, a recuperação. Tiago Murro, meu amor. Essa aqui é engraçada. Ele tá dirigindo. Essa aí... Não tá. Ele tá dirigindo. Não. A gente tá na van também. A gente tá no banco do meio. E aí ele tava mexendo no celular. Porque aí eu mando ele ficar quietinho, porque como tá acordando, aí ele fica quietinho, aí ele tava fazendo um exercício resistido, né, pra gente aumentar a capacidade aérea, trabalhar um pouquinho essa capacidade aérea, ao mesmo tempo com o eletro, né? E aí eu vou dando o sinal e ele vai fazendo exercício na hora que tem o estímulo. Então é bem legal, é bem interessante o troço. Esse aqui também é o mesmo, né? Laser, Deixa eu ver se tem a outra aqui. São 2 tubinhos, não são? Não lembro qual é essa foto. Ela tá segurando 2 tubinhos, olha aqui embaixo na barriga dela. Tem coisa de água. Ah, sim, isso aí é uma garrafa, são garrafas, eu não dava pra ver que tá desse tamanho. São 2 garrafas também de sopro e sucção. Aí eu tava fazendo um trabalho para essa região oral. Então tem que fazer sopro. Então a gente usa a musculatura de boca, bochecha, para trabalhar os ressonadores, né? Então a gente faz um monte de exercício. Eu tenho aqui, até te mostrar. Tem umas coisas que eu adoro, ó. Isso aqui é aparelho de mola para a gente trabalhar dentro da boca. Esse aqui é para trabalhar lábio. Então a gente. Mas tudo vai dentro, né? Aqui. Uhum. Aqui. É um barato, porque assim, precisa de bilabial funcionando. Então, se não tiver essa região forte, às vezes sai um mamãe, né? Em vez de falar mamãe. Então, a gente precisa trabalhar
toda essa estrutura orofacial de uma forma muito precisa, né? Vocês que são dessa área eu brinco que vocês são os atletas da voz, né? Então vocês entram na academia, né? Vocês entram na academia e a gente vai aumentando a quantidade de exercício, a força que eu emprego. Isso aí foi no Sesc Gran Rio, o ano retrasado, que foi incrível, foi uma peça incrível e isso aí era na coxia, então eram só 20 pessoas que eu tinha que sair correndo para cuidar de todo mundo. Só 20, quase enlouqueci, amiga, você não tá entendendo? Mas eles eram mais gracinhas, é uma galera super disciplinada. Ó, o Thiago tá aqui falando, ele foi meu aluno no ano passado do Sesc Gran Rio e a gente usou, ele até estava falando isso ontem, a gente usou a crioterapia, que é uma das terapias que eu uso, né, para recuperar a voz dele de um dia para o outro. E ele olhou para minha cara assim, meio assustado, tipo, Luísa, pelo amor de Deus, como é que eu vou colocar gelo aqui na minha garganta? Falei, tem uma técnica, não é assim também. Vamos fazer a coisa funcionar. Aí eu dou todo um passo a passo de como colocar o gelo, não sei o quê. No dia seguinte, a galera volta com voz a milhão e eles acham que eu sou bruxa. Então eu acho mó barato isso. Poxa, Aline, maravilhosa, mora em eu, Portugal, minha paciente. eu precisava de você, então teve uma situação que eu estava trabalhando nas Olimpíadas e a gente estava lá na obra, no velódromo, não sei o quê, falando com os trabalhadores, falando alto, assim, vamos aqui, vamos ali, né? Minha voz começou a sair. Cara, chegou um dia à noite, eu nem sei, acho que já eram 9 horas da noite, 8 horas, não sei. E eu falando para os trabalhadores, ó, não tenho mais voz. Aí Ai, tadinha. no dia seguinte eu fui lá no posto de gasolina e não tinha mais voz. Então eu escrevi no papelzinho, você pode botar R$ 50 de gasolina? E mostrei, né, pra ele. Aí o rapaz lá, o frentista, pegou o papelzinho da minha mão e escreveu: é débito, é crédito? Eu não sei, eu escuto, mas eu não falo. Ô, besta! Deixa eu te contar um negócio. Aqui tá ok, aqui não tá. Mas, Me dá seu celular, meu amigo, que eu vou te passar um WhatsApp. Então realmente é cuidar da voz, porque na hora que já começa a ficar ruim, já tem que começar, né? Porque senão vai piorando, né? Exatamente. Eu acho que desde o momento que você entra numa profissão, que você vai usar a voz de forma intensa, você é uma maratonista. Né? Então, o que você precisa fazer? Na verdade, você precisa treinar todo dia para maratona. E a mesma coisa com relação à voz, Rê. Sabe, você precisa ter um treinamento diário para a hora que você precisar, você vai lá, só dá uma alongada, aquece um pouquinho e pau na máquina. Vai resolver o teu trabalho. E a recuperação, a gente fala em fisiologia do exercício, que quando você faz exercício todos os dias, a recuperação é muito mais rápida. Então, você vai cansar, você vai ficar exausta sim, as pregas vocais de repente vão ficar mais inchadas. O que eu faço depois para me recuperar? Né? Eu tenho que drenar essas pregas vocais, eu tenho que abaixar a minha laringe para relaxar. Enfim, eu tenho que fazer Juliana Lucci. Gente, só tem gente linda aqui hoje. Outra atriz que eu amo, uma irmã. Eu tenho que cuidar. Na verdade, eu tenho uma técnica que, na verdade, é um pouco de apoio respiratório, um pouco de resistência muscular e um pouco de exercício muscular todos os dias. Né? Se você faz isso todos os dias, amor, não tem erro. Não tem erro, sabe? Então, funciona. E aí, na hora de uma emergência, a gente vai lá e cuida. Aí vira bruxaria. E aí os meninos falam, nossa, eu fiz bruxaria. Ó, essa menina, eu estava cuidando dela, ela foi a atriz principal de Noviça Rebelde. Né, quando ela na verdade, estava substituindo. Ela é minha paciente, ela é uma dubladora incrível, e é uma atriz que canta pra caramba também. E aí eu fui até a Cidade das Artes, as 3 vezes que ela foi a Maria, né? Eu fui até lá cuidar dela, porque aí se sentem muito mais tranquilos para entrar, porque realmente a voz fica outra coisa, sabe? Se você tá com fono na coxia, a parada é outra. É aquela coisa de costas quentes, sabe? É que você vai ela fazer de novo aí. massagem nela, isso sim, ó. Não, eu estava, na verdade, fazendo o eletro, e aí eu acho que estava colocando o eletro nela, mas essa região aqui, é bom você ter falado, precisa estar o tempo todo muito solta. Se você não tem um relaxamento de cintura escapular, cara, é capaz de você ficar rouco. Uma vez chegou uma menina lá no consultório, completamente rouca, e ela tinha uma estreia 2 dias depois. E ela chegou assim, ó. Ela falou, ai, Lu, eu tô com muita dor. Aí meti umas agulhas nela pra soltar, mão mesmo pra tirar esses nós, dói pra burro, tadinha. E aí fiz o aquecimento nela. Amor, saiu de lá do consultório com voz, sabe? Só de fazer isso, né? Já adiantou, já. Você solta a musculatura, né? Uhum. Isso aí, ó, eu tubo junto com o exercício com o eletro. Tá vendo de novo? Uhum. Também deve ser dentro de coxia essa foto aí. E aí já vira um presente seu, né? Porque tem o seu nome aqui na... Isso eu dou. Todo mundo que entra no consultório, eu dou uma garrafinha e o tubo, né? Uhum. E agora,
eu tô falando para as pessoas que eu tô atendendo online, eu falo, se vira para comprar o tubo, pelo amor de Deus. Porque... Aí deve ser difícil encontrar. Tem loja assim especializada disso? Ou você Não, faz uma não. gambiarra aí? Não, é gambiarra. Isso é uma adaptação. O meu tubo mesmo, o ideal seria um tubo de silicone que eu mandei fazer. Só que cada um, para mim, custou R$ 26. Então é caro. Como é que eu vou fazer para pagar, ou então para dar, ou então, enfim, não é uma questão de comércio, né? Então, no final das contas, é uma coisa que eu preciso ver o que fazer. Esse É. aí foi um trabalho lindo que eu fiz, foi com a Isa, com a cantora Isa, e a gente fez esse trabalho, na verdade foi uma parte, um amigo meu que é um cantor, que é produtor, enfim, ele estava fazendo a produção dela, e aí ele falou, Lu, eu preciso de você, era um sábado. Aí eu fui até lá atender ela, essa menina é uma coisa, gente, que voz, que doçura, ela merece tudo que ela tem, porque ela é incrível, essa garota. E aí a gente fez um trabalho de, isso aí que eu tô passando nela é ultrassom, nesse momento, né? A ultrassom que também faz uma drenagem nas pregas vocais, é anti-inflamatório. É E bem aí, gostoso. pode Fala, falar. amor. Não, não, pode falar. Não, eu só ia falar que essa próxima aqui seria já mais atual, né? Que você falou que já tá fazendo uma segunda etapa aí já, né? Esse aí, na verdade, na oficina de teatro Sesgran Rio, é uma das aulas. Quando a gente fala que o corpo, a laringe a fonoaudióloga não pode ver a pessoa como uma laringe ou uma boca, né? É um trabalho como um todo. Esse aí foi uma aula prática, é uma aula sensacional que eu faço, que é assim, eu faço todo mundo experimentar um aquecimento global sem usar a voz. Então eles chegam na sala de aula, tipo 9 horas da manhã, eu faço eles cantarem leve e a gente filma. E aí no final da aula prática, parece aula de ginástica, Renata. Isso aí, nesse momento, tá todo mundo aprendendo a respirar, o costo diafragmático aqui, eu estou entendendo onde é que é a respiração. Depois que eles acabam, eu peço para eles cantarem de novo. Tem uns vídeos que o Marcos tem, que é a coisa mais engraçada, dos meninos fazendo assim, sabe, tipo, ui, Mudou. de onde saiu isso? Porque não fez esforço nenhum e os aparelhos e os exercícios físicos fizeram com que, na verdade, a voz fosse aquecida de uma forma natural. É incrível, o trabalho é muito legal. A gente tem que pensar em fisiologia do exercício. Maria E Júlia Callas, melhor médica é, desse mundo. até uma coisa que eu aprendi assim porque eu também estou fazendo aula, fazendo fone e tudo, é que muitas vezes a gente acaba respirando e levantando aqui, né? E na verdade tem Exatamente. que expandir, né? Então dessa maneira É. você fica com aqui neutro, né? Não fica, É, você não é só prensa. você pensar o seguinte, quando você respira aqui em cima, é quando a gente está mais tenso, a gente está mais ansioso, né? É essa respiração aqui, né? Aqui. Então, o que que acontece? Quando a gente respira aqui em cima, a gente faz uma super pressão embaixo da laringe. E aí, a gente não controla a voz vai para o agudo. Ela, na verdade, você dá uma super esticada nessa garganta, enfim. É toda uma questão de tensão. Quando você coloca a sua respiração para baixo e usa o reto abdominal, usa as costelas, o que acontece é que você, na verdade, tem toda uma estrutura te ajudando a receber esse ar, controlar a sua laringe, e aí vira uma bomba, na verdade, um grande motor para subir controlado. E aí você faz o que você quer com a sua voz, entende? Então, são 3 níveis, né? Uma coisa é você trabalhar com fonte, outra coisa é você trabalhar com articulação, né? Com as ressonantes, os ressonadores todos. E aí você faz uma farra. A respiração é muito importante, né? É, Na fala. E aí é muito é. engraçado, porque assim, eu falo bastante e eu falo rápido, né? E aí hoje aconteceu uma história que eu falei, eu vou guardar isso porque foi engraçado. Eu peguei, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu tentei fazer uma gambiarra aqui, vamos ver se isso aqui vai dar certo. O que aconteceu? Um amigo meu virou e me mandou uma mensagem hoje. Ele falou lá no Instagram, né? E aí o Instagram, quando você faz o áudio, ele marca o áudio assim que ele te mandou, né? Aí ele começou a Aham. mandar uma mensagem assim: Ai, Rê, nossa, eu tava aqui reparando que as suas linhazinhas são todas grandes. E eu falei, gente, do que ele tá falando, né? Aí eu comecei a olhar assim o nosso papo e aí eu entendi o que ele falou. Ó, deixa eu ver. Aqui, ó, olha a minha de cima. Aí ele falou que eu falo assim. Então é o seguinte, a gente tá aqui, ó, vamos lá fazer. Ele falou assim, Rê, você não respira. Aí eu falei, ele falou, olha a minha linha e olha a sua. Aí a dele não é a de baixo, a dele é mais lenta, tá? Aí essa aqui foi a que Tá. eu falei Mas assim, mesmo a de cima com a de baixo já tá dando diferença. não, porque aí eu fui fazer a lição de Cristina. casa, né? Então, a primeira foi eu que mandei, aí ele ficou rindo, é que eu cortei aí, ó. Eu mandei, ele falou assim, tem que respirar. Aí eu mandei o segundo áudio pra ele falando,
oi, Igor, tudo bem? Ó, não sei o que. Eu falei, como eu não estou com pressa, eu vou almoçar e quando eu voltar, eu termino de mandar o áudio. Gente, é muito difícil. Eu prefiro mandar Muito o difícil. primeiro aqui, ó. O primeiro. Mas olha só, você fala rápido e articula super bem. Então, tudo bem também. Você só tem que dosar, tem momentos que você tem que falar mais devagar, né? E aí a gente pode até trabalhar, por exemplo, com metrônomo. Eu uso muito metrônomo para trabalhar com as pessoas com essa coisa da velocidade. Mas quando a articulação é muito precisa, cara, eu acho que no final das contas é até bom. Ontem eu estava atendendo uma menina que ela falou, Lu, eu preciso falar muito rápido esse texto, eu preciso de 15 minutos falar isso tudo. Eu falei, fala com calma, que você vai ver que você vai conseguir falar. Em 13 segundos ela conseguiu falar. Né? Então ela foi falando, articulando tudo bonitinho, com velocidade, ok. O problema é quando as pessoas falam rápido, não tem ar para falar e ainda tropeçam tudo. Aí a gente não entende nada, é uma salada. Lá no curso eles falam, não, você tem 1 minuto para falar esse texto. Aí tem uns que Pronto. falam mais rápido do que eu e falam, gente, eu fiz em 30. Aí o outro, nossa, eu precisei de 1 minuto e 30. É muito engraçado, porque cada um é É de um muito jeito, engraçado. né? É. E você já precisou de fono? Você já precisou? Não, eu na verdade não. Eu quando comecei, eu fui para a faculdade, foi muito engraçado até. Eu não sabia se quando eu, na época de vestibular, se eu ia fazer medicina, se eu ia fazer jornalismo, como os meus pais, ou se eu ia ser professora. Enfim, assim, eu não sabia o que fazer. E aí, por sorte, o meu irmão precisou de fono, ele precisou de psicomotricista, porque ele não conseguia chutar bola, enfim, aquelas coisas. Aquela coisa de criança, né? E aí eu fui, era uma vizinha da gente, a Heloísa era uma vizinha da mamãe, e aí eu comecei a frequentar a casa dela para prestar atenção, né? Prestar atenção no que ela estava fazendo e tal, e eu comecei a achar tudo lindo. Na época, eu estava ainda no último ano de colégio, e aí eu estudava no colégio de freiras ali em Ipanema, aí uma das freiras falou assim, gente, a semana que vem vai começar um trabalho da gente para ir numa creche, fazer um trabalho voluntário lá, quem quer ir? Lá fui eu, né, trabalhar na creche, eu ia acho que 2 vezes por semana, se não me engano. E eu fiquei com meninas de 4 anos, Renata. E era muito engraçado, porque eu não sabia mais o que fazer com aquelas crianças. Então, eu comecei a ir na casa da tia Heloísa, junto, e falava assim, tia, o que que faz? Porque as crianças não falam direito, né? E elas são tão carentes. E aí, cara, comecei, na verdade, a fazer um trabalho com supervisão dela nessas meninas na creche. E começou a dar um resultado, porque era muita psicomotricidade e muito amor com aquelas crianças. Então, você imagina 40 querendo colo, né? Eu tinha 17 anos, 16. Então, é aquela coisa de sentar todo mundo junto, agrupava e grudava um debaixo do braço, outra no pé. Enfim, no final das contas, foi uma coisa que me levou para a fonoaudiologia por causa disso. Né? E quando eu fiz vestibular, eu fiz para 5 faculdades, e as 5 faculdades eu queria fonoaudiologia, passei nas 5 e me ferrei, porque eu falava, e agora? Qual que eu Qual que eu vou vou? fazer? Porque a ideia é assim, na que eu passar eu vou, né? É. E aí no final foi complicado, mas deu super certo. E realmente meu coeficiente de rendimento da faculdade inteira foi 9,8. De tão louca, alucinada que eu era pela faculdade. Tudo que eu era ruim no colégio, eu fui sensacional na faculdade. Mas eu acho que isso vai evoluindo também, porque eu sinto que ao longo dos cursos que eu fui fazendo, como a gente passa a escolher um pouco mais, a gente faz por vontade e não meio que, Uhum, eu vou fazer o quê, né? Então, na é escola, verdade. não, faculdade, talvez. Aí você vai começando a escolher o que você quer, né? Não, e é uma delícia. Só que assim, entra na faculdade com uma ideia, né? Eu queria trabalhar com paralisado cerebral, com criança. Cara, e assim, é muito triste você trabalhar com pessoas com problemas muito sérios, porque a evolução é muito devagar. Às vezes você faz uma grande evolução numa criança com PC, e aí, de repente, ela tem uma convulsão e regride muito mais até do que você pegou. Eu saía chorando o tempo inteiro, eu comecei a ver que eu não dava conta disso, sabe? Nos estágios. Aí eu falei, sabe aquela coisa de falar, meu Deus, eu vou fazer o que na fonoaudiologia? Aí comecei a trabalhar com motricidade oral e vi que funcionava. Agora, a voz é mágico mesmo, funciona muito rápido. Se você tem a técnica certa, se você ajusta rápido, é muito gostoso. Então, o consultório está cheio o tempo inteiro por causa de emergência vocal. Né? O povo trabalha que nem os alucinados, eu ensino eles a cuidarem da voz, e aí eles cuidam todos os dias, né? Todo dia tem os exercícios certinhos para fazer, é o tubo, língua, não sei o que, nananá, e vão para o consultório e fazem o trabalho de organização mesmo da musculatura com os aparelhos. Aí é uma grande farra aquele consultório, é uma grande farra. Porque de É, repente você liga para mim e fala, ó, tem um show hoje, me socorre. Aí eu falo, vem.
aí tem outra pessoa lá, e a outra chegou antes, a outra não vai embora porque o amigo ficou. De vez em quando tem 5, 6 na minha sala, eu falo, ô, galera, pelo amor de Deus. Vambora. Festa! Eu adoro, adoro. Perguntaram até aqui, ó, e quem tem sotaque? Você trabalha pois tirar o sotaque? Trabalho. O dublador tem que ter um sotaque neutro. Então, uma das técnicas que a gente tem que ensinar é neutralizar o sotaque. Nada mais é do que você colocar o S de São Paulo e o R do Rio sem raspar, né? Então, quando você tem que trabalhar o sotaque neutro, não adianta eu chegar e te passar. Né? Muito, amor, muito. Não é fácil. E tirar, por exemplo, o paulista fala mais anasalado, né? Mais metal. A gente tem que pôr mais pro oral. O mineiro não fala as últimas palavras, né? As últimas letras de cada palavra. Então é fazendo, comendo, é uma coisa... E ao mesmo tempo tem o cantadinho. Então você tem que trabalhar antes da musculatura, para depois você chegar nas palavras propriamente ditas, e aí eles entendem como é que funciona e a coisa anda. Se você simplesmente começar, não, vai lá ver uns filminhos, né? Porque de vez em quando as pessoas falam assim para mim, Luísa, me dá uma dica aí de como é que eu faço meu sotaque funcionar. Cara, você tá quanto tempo aqui, Rê? Você tá em São Paulo? 6 anos. E você ainda tem o sotaque? 6 anos. Linda. Cara! E você é carioca pra caraca. 8 que eu como, tá? Não é bolacha. Maravilhosa. Mas você sabe que não é fácil, mesmo morando aqui, né? Enfim, então, na verdade tem... Antigamente, eu nem sei se meu pai tá aqui, mas eu tinha ex-namorado daqui, né? Aí eu chegava aqui, meu ex-namorado, porra, Rê, que sotaque é esse aí de paulista? Eu, porra, cara, não tô com sotaque de paulista, não. Aí chegava em São Paulo, meu pai, pô, Rê, que sotaque é esse de carioca? Eu, pô, pai, não tô com sotaque de carioca, meu. Não, é difícil. Agora não tem ninguém pra me encher o saco, então. Não, você sabe que é engraçado, eu morando em São Paulo, eu vinha pro Rio, tinha o sotaque de São Paulo. Aí ficava uns dias aqui, ia para São Paulo e ficava com as pessoas reclamando que eu tava com o sotaque do Rio. Falava, olha, vocês não me irritam, né? Eu sou agora aquela coisa, em terra de peixe, de sapo eu tô de cócoras, entendeu? Então, se eu chegar em São Paulo, meu filho me sacaneia quando eu tô em São Paulo, meu mais velho mora lá, né? Ele é jornalista e mora lá. E é muito engraçado, porque às vezes eu vou pra lá e ele fala, mãe, que sotaque é esse? Você tá muito carioca. Aí quando ele vem aí pra cá, às vezes quando eu falo um porta, aí ele fala, gostei do porta, mamãe. Eu falo, você me irrita, garoto. Você tá perto de mim, eu fico aí falando igual porta, igual paulista. Não, eu tenho mania, eu gosto de imitar sotaque. Até minha mãe fala rei dos gringos, né? Ela fala rei, cuidado pra não imitar esse sotaque dos gringos e eles acharem que você tá zoando com eles. E eu tive um rolinho aí do sul, de Porto Alegre. E eu não sei qual é a palavra que eu falo, que o povo fala, Renata, você é do sul? Bah, não sou do sul, não. E eu falo, gente, esse menino ficou comigo 3 meses e tem alguma palavra que eu falo que é do sul aí que... Mas é só o cantadinho já modifica toda uma estrutura, né? É muito legal, é muito legal. Mas o sotaque é uma coisa necessária para artista. Uma vez eu fui numa peça e foi muito engraçado. Eu estava com um menino do lado, que era do teatro musical também. Menino, ele deve ter 30 anos menos que eu. E aí ele chegou lá comigo na peça e ficou olhando, ele olhou para mim uma hora e ele falou assim, que língua que eles estão falando? Aí eu falei, por quê? Eles estão falando português. Luísa, pelo amor de Deus, olha o jeito que eles estão falando. E de fato, eles estavam fazendo, na verdade, um sotaque teoricamente neutro, mas eles falavam tudo assim. Então eles iam para a escola e aí eles pegavam o lápis e, putz, aí a gente parou de prestar atenção na peça para prestar atenção no que eles estavam falando, de que jeito eles estavam falando. E acabou a peça. Então é muito complicado também. Essa orientação do sotaque neutro é uma orientação que tem que ser muito bem organizada, porque senão fica feio. Né? Fica feio, fica esquisito. Né? E assim, o sotaque neutro você pode ter um pouco, para a galera aqui do Rio, é aceito até um pouquinho de chiado, mas a maior parte é o S. Não pode assujar. Por exemplo, festa não é feista, né? E nem feista. É festa. Né? Plástico não é plástico. Plástico, é plástico, né? Então, quando você limpa, fica limpo. E aí tá tudo lindo. Foi muito engraçado, porque eu fui imitar aqui em casa, brincando, o metrô, o áudio do metrô. Porque teve o Uber, né? Que o pessoal tava imitando... não vamos a lugar nenhum. E aí, não saia de casa. E aí eu comecei a imitar o do metrô. Só que aí eu fui ouvir o do metrô e a mulher carioca. Estação Botafogo. Eu falei, pode isso então, Estação Botafogo? Pois é, mas eu acho que aí era de propósito, né? Eu acho que a locução
A locução foi baseada para o metrô daqui de São Paulo, daqui do Rio. Mas você sabe que é engraçado porque antigamente tinha a voz do aeroporto, aqui no Santos Dumont, era uma voz completamente sem sotaque, era linda de morrer, sabe? Então eu acho que o cuidado na verdade, para cada tipo de trabalho, né? Da locução de vocês. Então é um barato, porque essa observação, você pode ver na época de Copa. Copa do Mundo, eles vão falando, cada estação tem uma brincadeira diferente, no carnaval também, enfim, eles vão brincando, né? O Waze, né? O Waze É do verdade. Uber. É o Waze, E diz uma coisa, seus familiares são seus clientes também, seus pacientes? Não, eu não tenho ninguém que eu atenda. Na verdade, aqui no Rio moro eu, minha mãe, meu pai e o meu filho mais novo, né? O resto da família toda em São Paulo, inclusive meu filho mais velho. E ninguém, na verdade, nesse momento tá o filho de uma prima morando aqui. Ele até foi ao consultório porque ele é de Bauru e o sotaque é bem porta, né? E aí ele foi ao consultório uma vez, mas o bichinho trabalha que nem louco, então foi uma vez e Não dá não sequência, voltou. né? Mas não é uma realidade. Eu nunca tive. Na fonoaudiologia, claro que como acupuntura eu enfio agulha em todo mundo, né? Agora, na fonoaudiologia, não é uma realidade. São artistas mesmo. Aham. Não tem ninguém da família. E diz uma coisa, por exemplo, eu não sei se dá para mensurar isso ou não, mas vamos dizer, alguém chegou no seu consultório, e em quantas sessões ele já apresenta assim uma melhora? Olha, você sabe que é engraçado? De uma semana para outra já tem diferença. Como eu normalmente não trabalho com patologia, com artista, normalmente eles vêm por causa. Lu, tô ficando rouco. Lu, eu tô com problema articulatório. Então, como a gente já começa, a técnica vai direto naquele lugar, é um barato que de uma semana para outra já fala assim: nossa, eu não fiz nada para isso e tá funcionando, tá mais fácil. Tá mais tranquilo. Mariana, acabou de entrar, acabei de mostrar sua foto, garota. Aí, lá no samba. Ah, legal. É, e aí, no final, é aquela história, né? O trabalho com relação à voz, quando você tem um nódulo, uma fenda, um pólipo, enfim, são trabalhos mais longos. Agora, quando você tem, de fato, uma coisa que é só ajuste, em 2 semanas a pessoa. Aí, Mari. Obrigada, linda. Então, na verdade, em 2 semanas, normalmente a pessoa já vê uma diferença absurda na voz. É impressionante, assim. Começa. Porque é muita gente que já está na área. Então, eles vêm. Olha, Lu, eu tô com problema no PR. Eu tô com problema no DR. Eu não vou lá no PR e no DR. Eu vou trabalhar a musculatura toda antes. E a hora que eles vêm, o PR tá saindo, o DR tá saindo. E aí é muito legal, porque eles ficam com aquela assim, você é esquisita, né? Porque você trabalhou num lugar e tá E é funcionando no todo outro. outro, é. E É muito Gabo? legal. Eu não Gabo, você trabalho com consegue? gagueira. Na Não? fonoaudiologia, a gente tem, como na medicina, a gente tem áreas de atuação, né? Então, a gagueira é uma área que eu acho que eu gaguejo mais que os gagos, então eu acho que eu faço mal para eles. Porque eu fico muito ansiosa, sabe, para falar. Então, eu acho que não é legal. Agora, tem algumas pessoas que são sensacionais em termos de gagueira, inclusive lá no consultório, quando me liga alguém que tem, Lu, eu sou gago, eu preciso de uma terapia, eu indico para quem sabe. A mesma coisa, por exemplo, tem criança com atraso de linguagem, eu indico para uma menina. Ah, Luísa, tenho, sei lá, o meu pai teve um AVC, eu indico para outra pessoa. Sempre eu vou indicando as orientações certas, né? Quem tem especialização na área. O meu público é problema de articulação e de voz, né? E aí eu consigo organizar essa parada rapidinho. O resto, aí, sabe aquela coisa, você vai acabar enxugando gelo, não é legal, né? Mas, por exemplo, se uma pessoa está incomodada com a voz dela, então, vamos dizer, um homem com uma voz muito aguda, você consegue ajudar ele a fechar um Consigo, pouco? Então, consegue fazer o consigo. inverso. Consigo. A gente consegue. Na verdade, a técnica de resistência à laríngea, eu faço um alongamento e fortalecimento de prega vocal. Então, eu dou a resistência. CrossFit. Resistência e alongamento. Resistência e alongamento. E aí, o que acontece? Eles conseguem falar em vários tons. Por exemplo, uma mulher que vai falar, vai chegar num lugar e vai fazer uma voz de um desenho animado. Põe a voz no nariz. Põe a voz no nariz e aí você vai falar desse jeito e não tem o menor problema. Você vai ler o texto e vai acompanhar. Pronto, essa é a minha voz daquele personagem. Ao mesmo tempo, você pode jogar a voz para baixo. Sei lá, vamos imaginar que a personagem é uma mulher mais velha que é uma juíza. Então, você vai abaixar a sua laringe. Você vai fazer... Oi, querida, como vai? E aí você vai nesse lugar e você dá conta de trabalhar nesse lugar muito tempo, sem se machucar, entende? Então, é isso, É isso que eu você tenho ajustar. uma pergunta também, porque eu comecei a brincar aqui, meio doida, né?
Eu peguei, tipo, Listerine, né? Eu peguei o Crest, peguei a... Esse é o Listerine! Eu faço ele na sua boca com bactéria, mata essas bactérias! Aí comecei, eu sou o Crest, a Crest, sei lá, sei, pasta de dente Crest. Então comecei a brincar com esse negócio de põe alto, põe Maravilhoso. baixo. Mas eu fico É com medo de maravilhoso. errar a voz, sabe? Assim, Você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado porque se tiver num lugar muito, muito desconfortável, provavelmente não é um lugar para você brincar. Né? Se tá raspando, se tá arranhando, não é um lugar saudável. E aí você tem que fazer de fato esse alongamento, essa resistência vocal para ela acontecer, entendeu? E uhum. aí funciona, porque, olha, só pra você ter uma noção, há uns 2 anos, até um pouquinho mais, nem lembro, Ricardo Juarez chegou no consultório, eu posso falar isso, gente, porque ele me permite, ele fala em tudo quanto é entrevista que ele faz. Ele fazia a voz do Johnny Bravo, ele era o Johnny Bravo, quando os meus filhos eram pequenos. E foi até engraçado, porque o dia que ele me ligou, ele falou assim, oi Luísa, tudo bem? Aqui é o Ricardo Juarez, eu fiz a voz do Johnny Bravo, eu tampei, eu falei, meu Deus, eu tô falando com o Johnny Bravo, vocês não estão entendendo! Eu acompanhei meus filhos, né, crescendo com o Johnny Bravo. E aí, foi sensacional, porque Ricardo foi pro consultório, porque ele tinha feito, ele é locutor da Globo, ele é a voz do Crefisa Oferece o Jornal Nacional, todo mundo conhece. E ele foi pro consultório porque ele tinha feito um jogo, ele fez a voz do Kratos, do God of War. E ele era um cara super grande, um guerreiro, tal, com uma voz super grave, e ele tem uma voz muito grave. Só que ele, sem saber se ele ia fazer o jogo que já estava sendo feito com outro dublador nos Estados Unidos, ele falou, Lu, eu não sei se eu vou ser escalado ou não para esse personagem, mas eu preciso de uma voz de um homem mais velho, uma voz de um homem mais triste, e de um guerreiro que está mais velho, enfim, assim, mais acabado, mais cansado. Só que ele tinha que ter uma tristeza, porque ele tinha matado a família dele, né? Numa dessas investidas contra uma cidade, que ele tinha que matar todo mundo, não sei o que, a família dele estava lá. Enfim, resumindo, ele durante um ano ficou trabalhando a voz dele no consultório, para ele conseguir chegar nessa voz que ele queria. E, cara, ele conseguiu chegar na voz que ele queria, e não só ele fez a gravação do Kratos, desse último jogo do God of War. É incrível, é incrível. Se vocês param para ver, você fala, meu Deus, que voz linda. Né? Então, é tudo uma questão de ajuste mesmo. E lá ele tinha um monte de grito, uma voz muito mais grave, muito mais áspera do que a dele normalmente. Assim, incrível, Rê. O que ele conseguiu com a voz dele é de deixar babando, assim. E é um cara super disciplinado. Voltamos àquele velho ditado, né? Não tem milagre, tem disciplina. Você tem disciplina, você consegue fazer o que você quer. É impressionante. Bom, aqui, né, então, no caso, estamos falando o quê? De falar. E aqui alguém na minha frente gosta de falar, então só tem mais 10 minutinhos, né? Então, Eu realmente... tagarelo. Ninguém mandou perguntar sobre coisas que eu amo. Me diz uma coisa, você já desistiu de alguém e falou, gente, esse não tem solução, já fiz de tudo, não dá? Não, nunca. Eu acho que, na verdade, quando existe vontade Na verdade, desistir é aquela história. A pessoa não está fazendo os exercícios e acaba não indo mais. Mas Aí não ela teve uma mesma coisa assim. desistiu. É, ela, na verdade, desiste e fala assim, não é pra mim, não quero. Mas normalmente as pessoas não têm esse impulso de querer, de fato, entrar em alguma profissão ou se cuidar de fato. Porque senão, Rê, a galera Não vai fica e se querer. transforma. É impressionante como eles se transformam. Qual que é o Não tem principal essa... problema que você encontra? Ó, o A pânico da galera pronúncia? é É. fenda. A galera tem pânico de fenda, é muito engraçado. A O que que Cristal, é acabei de pânico de mostrar uma foto fenda? sua, Cristal. Fenda é uso abusivo de voz, por exemplo. Por É. exemplo, vamos imaginar uma professora, né? Fala pra caramba, não sei o que, daqui a pouco a voz tá aqui. E ela tá assim, né? Porque tá falando demais. As pregas vocais podem ficar inchadas, é um dos motivos da fenda, né? De ter fenda. As pregas vocais ficam mais inchadinhas e aí elas não se fecham, né? Elas não se fecham para fazer essa pressãozinha para elas fazerem a vibração e falar. Então, a fenda eu acho que é o grande terror da galera. E, claro, nódulo, pólipo, enfim. Ó, mostra de novo. Mostra. Você tem aí fácil? Mas ela Minha é. Mas a gente botou um coraçãozinho nas caras. Então é essa Botou. aqui? Essa aí, olha lá, Cris. Essa mulher é um canta lírico lindo, Falando maravilhosa. nisso, você já foi no Parque Lage e já viu aquele espaço da cantora lírica, que era a esposa do senhor Lage? Você sabe Não? disso? Não? Então, vou tentar falar um pouquinho, mas eu não sei se depois a gente comprova tudo. Mas se você for ao Parque Lage, já foi ao Parque Lage? Fui? Então, lá no Parque Lage, se você der uma volta, ele fez um espaço para a esposa dele cantar. E ela era, se não me engano, cantora lírica. Então, se você sobe lá,
e você fica naquele espaço, na hora que você canta, você escuta super alto. Então quem ficava Pronto. próximo escutava. Então agora, a próxima vez, você pode ir lá no Olá, a Cristal Pilates. já está convidando. Vamos lá fazer um vídeo, Cris. Pronto, resolvido. Passando a pandemia, a gente vai. Delícia. E diz uma coisa, o que leva a pessoa a perder a voz? Parou de falar. Olha, Não, assim, literalmente, normalmente não é parou e pode voltar, ficou muda mesmo. ficou muda. Normalmente é abuso vocal, amor. Normalmente é falar que nem um alucinado, cantar que nem um doido, gritar que nem louco, e aí no final das contas perder a voz por causa de um pólipo, de um nódulo. Acontece normalmente por causa de emergência vocal, né? Abuso mesmo. Você tem que imaginar, por exemplo, teve um menino uma vez que ele subiu no palco para cantar sem aquecer a voz, não tinha nenhuma experiência de aquecimento, desaquecimento de voz, nada, enfim. Ele arranjou um pólipo, porque ele começou a cantar e já foi, não aqueceu e arranjou um pólipo, e pólipo normalmente é cirúrgico, né? Quando ele chegou lá no consultório, ele falava assim, não tinha voz. E aí chorava, ele falava, Luísa, pelo amor de Deus, me socorre, eu preciso voltar a trabalhar. E eu não quero operar. Então, normalmente é mais por aí, é mais por causa de abuso vocal mesmo, Flor. Não, mas literalmente, quem é mudo, por que tem aqui que não sai a voz? Que rompeu aqui? Quando é mudo, porque é uma das pregas vocais, porque as pregas vocais não existem. Normalmente aquela galera que trabalha com laringectomizado por causa de câncer de laringe, e aí tem que fazer, na verdade, enfim, todo um trabalho específico para construir uma nova voz esofágica, né? Aí a voz não é pela laringe. É bem complicado. Isso eu não gosto de Tá. trabalhar. Eles dizem que quanto mais próximo, assim, ó, igual na imagem, não sei se é essa É. rua ou não, mas quanto mais próximo, melhor, não é isso? Na verdade, o que é a fenda? A fenda é como se esse espaço que tem aí no meio, ele Aham. ficasse abertinho, ele fizesse uma fenda. Então, se elas não se tocam, você não emite som. Então, imagina essas duas laterais inchadas. Elas não vão se tocar da maneira adequada porque ela faz esse movimento. Para poder falar. Entende? Então, você tem que ter uma pressão embaixo, um efeito físico, né, para fazer essa vibração acontecer. Então, quanto maior o controle desse ar que está sendo soprado do pulmão, né, para cima, melhor vai ser essa emissão de som. Então, aí na laringe é construído, na verdade, o som fundamental, o primeiro som. E aqui em cima a gente trabalha ele. Aí vai só determinar se é agudo ou se é grave. Né? E aqui em cima a gente vai determinar todo o colorido da voz. Entendeu? Entendi. Então, quando não tem alguma coisa, tá com patologia, imagina, se tiver uma bolinha entre as duas, ela tá fazendo uma fenda com uma lesão ali no meio. Aí a voz vira, como eles falam, a voz fica cagada. E rapidamente, a língua é bom deixar no céu da boca? Sim, ponta da língua, a posição correta é a pontinha da língua para cima e o resto no assoalho da boca. Tá. É o lugar certo. Você sente que a fono é um pouco igual ao psicólogo, no sentido que a pessoa meio que se bloqueia, fala, eu não tenho nenhum problema, não preciso ir ao psicólogo, não preciso ir à fono? Posso te dizer uma coisa primeiro. Voz é emoção, tá? Normalmente, são dois fatores. Foto aqui, porque vamos bater o olho, vamos deixar nessa aqui, vamos deixar numa outra. Pornográfica. Pode já imaginar besteira aqui. Tem duas coisas. Quando eu falo que voz é emoção, normalmente ela vem impregnada de emoção. Se você não tiver técnica, você pode ficar sem voz, inchar tudo e ficar super tenso e não conseguir falar, né? Na hora de você realmente se apresentar. E uma outra coisa essa coisa, antigamente, quando eu vim para o Rio de Janeiro, ter fono era sinônimo de estar doente ou de ter uma patologia. É a mesma coisa do psicólogo falar, das pessoas falarem, o cara é louco, vai no psicólogo. Mudou essa área. Na área artística, a gente não vê mais isso acontecer. Quem tem fono se cuida, quem tem fono é bacana pra caramba. Eu sei disso porque o pessoal o tempo todo posta foto comigo falando assim, olha só, eu tenho fono. Entende? Então mudou esse contexto, mudou essa conotação. Né? Então não é feio hoje ter fono, muito pelo contrário. É gente que se cuida mesmo. Entendeu? Entendi. É muito legal. E a questão da língua presa também não seria com você, né? Língua presa também é comigo por causa da articulação. A gente tem que fazer um monte de exercício articulatório, tem que ver se precisa ou não fazer esse piquezinho na língua, né? Pra ver se essa língua... Não, isso é coisa de dentista ou de cirurgião, né? Cirurgião dentista e tal. Mas aí a gente encaminha e aí depois tem que fazer um trabalho muscular. O ano passado teve um menino que ia fazer a novela das 9, esse Amor de Mãe, e ele veio de Minas com a língua completamente embaixo. Aí eu orientei ele para ele ir para fazer o pique, voltou, a gente trabalhou bastante a língua dele para soltar a musculatura, né? Na verdade, tonificar a musculatura, que ela estava lá embaixo, ela não sabia trabalhar solta, né?
Entendi. Mas muito legal, o trabalho é bem legal. Mas o trabalho de musculação de língua é comigo também. Ó, então a gente só tem mais 5 minutinhos. Rapidamente, remédio e fumo tem efeito na voz? Cara, fumar não, né? Fumar queima, né? Queima prega vocal. O ano retrasado eu tive um menino, e não só fumo normal, não. Fumo, eu digo, maconha, inclusive. Um menino que só fumava maconha e ele teve pré-câncer de laringe. Então, assim, é muito sério. A temperatura, na verdade, que chega na laringe é uma temperatura muito alta. Então, além de queimar, as toxinas do cigarro, da maconha, queimam aquela região e machucam. A lesão é muito séria. Tá na hora de começar a Aí ficar eu. quieta. Tá vendo? Tá acabando. É pra mostrar, tá acabando. É um aviso. Alguns medicamentos alteram a voz, sim, tá? Então, corticoides, como remédio para anovulatórios, pílula anticoncepcional, ansiolíticos, essas coisas todas alteram a voz bruscamente. Tem que olhar a bula. E outra coisa, só tomar remédio com ordem médica. A automedicação é nunca, né? Eu tiro tudo quanto é remédio da vida. E chá de gengibre, mel e limão, eles são bons para garganta? Depois de cantar, pode. Antes de cantar, antes de falar, não. Sérgio está perguntando café. Café excita a prega vocal e irrita o estômago. Pode tomar café, sim, sempre tomando 2 horas antes de qualquer trabalho. Não é legal você ficar tomando café durante o trabalho, né? Agora, é sensacional o café, porque ele também faz novas sinapses nervosas no cérebro e tal. Então, o café é legal? Mas toma 2 horas antes, né? Não toma café durante as apresentações e, para não irritar o estômago, come alguma coisa antes de tomar o café, que aí não tem muito erro. A excitação da prega vocal, você não vai chegar na voz que você quer, entendeu? Então não é bom. É muito engraçado, porque algumas fonos, né, que eu já fiz, elas me passaram alguns exercícios. Então eu parecia uma louca lá na rua, né? Eu tava andando e ó. Não pode fazer isso na rua. Você vai ser atentado ao pudor. Aí ficava... Vai ser preso. Parecia louca, fazendo 10 vezes. É uma louca. É uma louca. Normalmente tem um monte de exercício que eu falo assim, olha, a gente faz em casa antes de sair de casa. Se você for pro metrô fazer... Você vai tomar uma cantada. Vambora, minha filha. Já aconteceu com uma paciente minha. Falou assim, Luiz, eu tomei uma cantada. Eu tava fazendo a porcaria do exercício no metrô, não é? Toma. Eu já aviso, não faça isso. A gente só tem mais 2 minutinhos. Vamos tirar uma foto aqui, ó. 1, 2, 3. Vamos. E já. Deixa eu tentar tirar com esse maisinho, essa conversinha. Acho que não vai sair, não. Aqui, ó. 1, 2, 3 e... Acho que não vai pegar, não, tá? Tô muito perto. Quais são alguns lugares aqui no Rio que você gosta de frequentar? Nada a ver com Meu amor, eu só vou para teatro todo dia. Teatro, porque eu vou ver todo mundo, faço questão de ver todo mundo. E eu amo teatro. Então é engraçado que até de vez em quando a gente podia ir no cinema, né? O Carlão, de vez em quando, meu marido fala, vamos no cinema. Eu falo, nossa, cinema? Eu falei, que é isso? Eu já comprei o ingresso pro teatro. Não, e pior é que normalmente eu ganho, né? Porque eu vou ver os meninos. Então, assim, eu vou no começo, eu vou no meio, eu vou no final, porque eu quero ver como é que tá a evolução. Então, às vezes, uma peça eu vejo várias vezes, entendeu? Normalmente, o meu programa favorito, assim, eu adoro teatro, né? Ainda mais quando tem gente querida lá em cima. Eu fico toda orgulhosa. Parece que sou eu no palco, feliz da vida. Mas normalmente eu frequento, quando eu posso, é praia, meu lazer é praia, adoro uma caminhada. Eu moro na Barrinha, então por aqui a gente vai para a trilha da Pedra da Gávea, essa coisa de caminhada eu gosto muito de caminhar, gosto muito. Então tá bom, a gente só tem mais 1 minuto e 40. É ruim sussurrar? Sim ou não? É horrível, não faça isso. Você pode falar baixo, fala baixo. Assim nunca. Tá bom. Certo. E ventríloco. Como é que é ventríloco? Como é que é ventríloco? Na verdade, ventríloco, na verdade, ele não mexe a articulação. Ele tem uma capacidade absurda de fazer um trabalho vocal sem mexer muito a articulação. Então é muito legal, é uma técnica, né? Uhum. É uma Você técnica. Gosta de spray para garganta e pastilha? Depois nada, você não pode trabalhar com nada que seja que adormeça as pregas vocais, senão você se machuca. Tá. Não pode fazer. A voz muda conforme a idade? Só tem 50 segundos. Muda. Tem que fazer trabalho fonoaudiológico exatamente para isso, para você cuidar e essa passagem ser tranquila. Renata, obrigada. Obrigada a você. Adorei falar contigo. Oi? Natação? Hidratação. Hidratação, sim. Beba água e faça muita nebulização.
Fala aí seu site, qual é seu site? luisacatoira.com.br e o YouTube também. YouTube também tô com canal. É isso Tá aí, ó. bom? Ela tem feito várias lives, gente. Entra lá, confere tudo. Super Hoje obrigada, obrigada a todo mundo. eu tenho que só te dar um muito beijo. Muito obrigada, linda. Um beijão para todo Obrigada. mundo que estava aqui. Beijo, Obrigada, obrigada, beijo. Cris. Beijo, Tchau, linda. Tchau, tchau. Rê.